Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é a professora Daniele Soares e eu vou estar com vocês ao longo do semestre, apresentando para vocês a disciplina Processos Psicológicos 2, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Eu escolhi um texto para a gente iniciar essa discussão, que ele retoma um pouquinho dos conceitos de quem fez Processos Psicológicos 1, né? Para vocês recordarem algumas coisas e para quem não viu, é um material introdutório, né? E esse texto ele fala das funções psicológicas, a origem social e a natureza mediada, ou seja, é uma perspectiva, é um olhar, né, sobre as funções superiores, sobre processos psicológicos básicos, sobre funções psicológicas, que é a mesma coisa, só muda a nomenclatura, né? Mas aí, dependendo da perspectiva teórica, a gente vai ter essa mudança um pouquinho e o que está por trás aí, que tipos de conceito a gente está atribuindo quando a gente tem essa mudança e uma perspectiva teórica, tá? Então, vamos iniciar, né? Então, aqui eu trouxe para vocês algumas delas, né? Memória, percepção, sensação, atenção, tem imaginação, tem motivação, inteligência, enfim, né? De alguma maneira, né? Nós vamos falar especificamente voltado para a linguagem, né? Que de alguma maneira é o que a teoria sociohistórica ela se aprofunda, né? Então, a questão norteadora, ela é uma questão que a gente está trazendo para vocês, é uma proposta, né, para que vocês pensem aí, é uma indagação, não é para vocês responderem, é só uma reflexão disso, que ao longo da aula a gente espera que vocês tenham encontrado a resposta para o que a gente traz como uma questão norteadora, tá? Então, por que a mediação e a interação são conceitos fundamentais para a teoria sociohistórico-cultural? Tá? Então, fica aí para vocês pensarem sobre isso ao longo da aula, tá? E ver se vocês encontram aí uma resposta consonante com essa pergunta. Bom, então vamos lá, né? Na introdução, então, as autoras, elas dão um pouquinho do conceito, né, do que são funções superiores, né, tais como atenção, memória, imaginação, pensamento e linguagem, em que estas são organizadas em sistemas funcionais, então elas têm uma funcionalidade cuja finalidade é organizar adequadamente a vida mental de um indivíduo em seu meio, né? Então elas têm essa função de dar essa organização do sujeito nos contextos no qual ele está inserido, né? E aí ela traz um pouquinho da trajetória histórica com 3 teóricos, né, que também se interessam pelo conhecimento, pelos estudos dessas funções superiores, né. Na segunda metade do século XX, houve grande repercussão das teorias de 3 autores, Jean Piaget, Henri Vallon e Lev Vygotsky, né, sobre a origem das funções superiores, baseada no estudo aprofundado da psicologia infantil. Esses autores assumiam uma posição materialista e defendiam uma perspectiva genética, né? Uma perspectiva, não sei se é genética, mas um pouco evolutiva, né? Bom, então elas vão estar trazendo para a gente um pouquinho sobre esses 3 teóricos e no final a gente vai estar retomando essa discussão com Vygotsky, tá? Então, para Piaget, é uma tendência hiperconstrutivista, com ênfase num papel estruturante, né, e nas leis de caráter universal, que é uma das coisas que a gente vê muito na psicologia do desenvolvimento, esse olhar universal, né, e estruturante. Então, a gente tem os desenvolvimentos em idades, essas idades eles servem para qualquer sujeito em desenvolvimento. E a gente espera, assim, então, que esse sujeito se desenvolva a partir, né, do que é posto, então, né, do que se espera, né, com uma perspectiva mais biológica, né. Propôs uma espécie de embriologia de inteligência, né, que a gente chama de psicogênese, né. Então, o sujeito, ele, de alguma maneira, espera-se que ele se desenvolva até tal idade dessa forma, né. Então, a gente tem aí dentro dos estágios do desenvolvimento, das fases
para Piaget, e a gente acredita que a criança, ao ter aquela idade, ela já tem, então, né, o sistema, de alguma maneira, biológico preparado para aquele tipo de aprendizagem. Né? Então, ele tem que estar preparado, amadurecido, para que promova a aprendizagem. Né? Bom, Vallon, né, discutia a posição de Piaget, então uma crítica, né, enfatizou a importância da vida emocional. Então ele traz esse olhar do emocional, né, dentro do desenvolvimento das funções superiores, e aí isso vai ser muito importante depois para o self do sujeito, né, e relacional no processo psíquico. Então ele traz o relacional. Com o Piaget isso não tinha, né? A gente tinha um olhar mais individualizado de como o sujeito tem que estar pronto para desenvolver. Né? Essa perspectiva relacional, e posteriormente a gente vai chamar de bidirecional, ela não acontecia nessa ótica. Né? Problematizou a relação entre emoção e consciência, ressaltando que a vida intelectual pressupõe, então, a vida social. Né? Então, Vygotsky, que é a ênfase do artigo, né? Teve contato com a obra de Piaget, embora tecesse elogios a ela em muitos aspectos, também a criticou. Considerou que Piaget não deu a devida importância à situação social e ao meio. Né? Então, ele desconsiderou um pouco isso sobre o desenvolvimento do sujeito e, consequentemente, sobre o desenvolvimento das funções superiores. Né? Vygotsky destacou as contribuições das dimensões e interações culturais, sociais, históricas do desenvolvimento mental. Então, ele leva em consideração a cultura, a historicidade do sujeito e o social, que esse sujeito está imerso. Então, um pouquinho sobre a teoria sócio-histórica, né? Que, de acordo com a teoria, né, cultural de Vygotsky, a origem das mudanças que ocorrem no homem ao longo do seu desenvolvimento está vinculada às interações entre o sujeito e a sociedade e a cultura, junto com o seu histórico de vida, além das oportunidades e situações de aprendizagem. Né? Bom, um pouquinho sobre o desenvolvimento dentro da teoria sócio-histórico-cultural, né? Um destaque, então, para a interação. Né? O sujeito é portador de mensagens da própria cultura. Destaque para os signos e aos diferentes sistemas semióticos e ao estudo da construção do significado. Né? A comunicação é um instrumento de organização e controle do comportamento individual. Né? Então, são todos os elementos, né, a partir da interação que eles colocam como importantes aí para essa teoria e para o desenvolvimento das funções superiores aí. As funções superiores psicológicas não poderiam surgir e constituir-se no processo de desenvolvimento sem a contribuição construtora das interações sociais. Então, não existe desenvolvimento ou promoção de função superior sem o processo de interação social. Né? O sujeito se constitui em uma dialética com sua história e a cultura e a sociedade. É um processo em que o sujeito participa ativamente da construção de seu círculo de interações, modificando e provocando transformações nesse contexto. Então, ele não é um sujeito passivo para essa teoria, ele é um sujeito ativo, né, que a partir do momento em que todas essas estruturas macros influenciam ele também influencia, né, toda essa dinâmica aí, todas essas dimensões, de alguma forma. Né, conceitos importantes, então, a mediação é um deles, né, é a ação onde a relação do homem com o mundo não é uma relação direta, mas uma relação mediada por sistemas simbólicos, elementos intermediários entre o sujeito e o mundo. Um pouquinho, então, sobre a teoria e o desenvolvimento, né? Sempre a gente vai entrar nessa consonância aí, a importância do desenvolvimento para o desenvolvimento das funções superiores. Né, e alguns conceitos em que a teoria ela vai estar colocando como importante. A formação dos conceitos concebe que a linguagem não exerce apenas o papel de instrumento da comunicação, uma vez que esta permite ao homem formular conceitos,
mas sim abstrair e generalizar a realidade através das atividades mentais e complexas. Então, você abstrai esses conceitos e a partir disso você generaliza, enfim, para o contexto onde você está, você aplica isso, né? E de alguma maneira isso permite com que o sujeito ele saia do concreto e vá para o mundo simbólico, né? A partir aí dessa apropriação desses conceitos. Então, a teoria e o desenvolvimento das funções para o mundo infantil, para as crianças, né? As crianças, desde o nascimento, estão em constante interação com os adultos, que ativamente procuram incorporá-las às suas relações e à sua cultura. E não só com os adultos, mas também com seus pares, que são crianças da mesma idade, também com o instrumento, enfim, né? Na adultez, a mediação dos adultos permite que os processos psicológicos mais complexos tomem forma, primeiro, interpsiquicamente e em seguida intra. Então, é de fora para dentro, né, para essa teoria. Então, primeiro vem algo externo, né, quando ele coloca esse movimento interpsiquicamente e depois intra, entre as próprias funções ali, né, entre essa dinâmica aí dessa organização cognitiva. Através da apropriação dos meios históricos determinados e culturalmente organizados de operações das informações, fala e ação em determinado momento do desenvolvimento se convergem, né? E esse momento é de maior significado no curso do desenvolvimento intelectual, que dá origem às formas puramente humanas de inteligência, né? Então, ainda sobre conceitos. A ideia de síntese é fundamental para o entendimento das relações sociais e o desenvolvimento da sociedade, pois surge algo novo. Então, a partir desse conceito de síntese para a teoria histórico-cultural, né, é que surge algo novo nessa interação da linguagem, né? Então, e tudo isso é mediado pela linguagem, essa interação, e a partir dessas trocas entre pares, entre os adultos, se for com uma criança, surge algo novo que de alguma maneira você não tinha percebido, né? O significado deve ser entendido tanto do ponto de vista semântico como psicológico, componente indissociável para a palavra, sem o qual essa seria um som vazio, que seria a função comunicativa e a função representativa, né? Um instrumento é um elemento interposto entre o trabalhador e o objeto de seu trabalho, ampliando as possibilidades de transformação da natureza. Analogamente aos instrumentos, os signos são meios auxiliares no campo do psicológico, são os instrumentos da atividade psicológica. Então, o sujeito ele entra no mundo estruturado, ele já tem todo um significado, né? Então, é nessa interação mediada pelos signos que o sujeito vai se constituindo e se apropriando, enfim, da cultura e também modificando tudo isso. Não é algo passivo que vem e que você adota, mas através dessa interação você se apropria e pode ressignificar também. A organização cerebral, então, segundo Luria, então, ele coloca aqui pra gente 3 regiões, ele coloca o topográfico, onde é que isso está localizado, né? Mas é só uma ideia porque está no texto e eu vou apresentar para vocês. A unidade que ativa o cérebro de forma difusa e generalizada, né, que seria o tronco cerebral e diencéfalo, e de forma específica focal, regiões frontais médio-basais, né? Que aí a gente está falando das funções superiores, então seriam as regiões envolvidas aí do que eles trazem no campo da linguagem, né? A unidade que recebe, analisa e armazena os estímulos, permitindo perceber o mundo à nossa volta, né? Uma terceira unidade funcional responsável pela programação, regulação e verificação da atividade mental, inteiramente estruturada pela linguagem. Então aqui eu coloquei para vocês, a grosso modo, mais ou menos o que seria responsável cada região, né? O diencéfalo, então, age como um centro primário para o processamento de informações sensoriais e controle autonômico, né? A região temporo-occipital aqui é responsável ao mesmo tempo pelas inteligências lógico-matemática, linguística e espacial. E o lobo frontal
são as estruturas que vão determinar nossos comportamentos, pensamentos e emoções, né? Então, as conclusões aí, né? De acordo com Leontiev, no homem, a formação desses sistemas funcionais, especificamente humanos, que ele está falando das funções superiores, aí depois a gente vai trabalhar, se a gente for além, tem especificamente funções executivas também, que a gente vai trabalhar algumas específicas, né? Ocorre como resultado do domínio de instrumento, né? Meios e operações. Então, para que as funções, os processos psicológicos básicos, eles se desenvolvam, a gente precisa de uma ferramenta, a gente precisa de uma mediação aí, né? Acrescentando que tais sistemas nada são além de operações motoras externas e operações mentais, né? Por exemplo, lógicas, sedimentadas e consolidadas no cérebro, né? Então, por isso que para eles a rede de significados é muito importante, né? Porque senão seria somente isso. As funções superiores desenvolvem-se quanto à sua estrutura, conteúdo e complexidade na relação que estabelecemos com as pessoas e com a cultura, né? Então, ela se dá de alguma maneira por todo esse processo, né, que a gente estabelece na relação bidirecional com o outro e com a cultura, enfim, que é o social e o cultural. Suas origens são, portanto, de natureza social e respondem diferentemente do que ocorre em outros animais a estímulos criados, que são os signos, e não apenas a estímulos dados, né? Então, o sujeito ele pode também ser ativo nesse processo e criar e representar tudo isso. Essas habilidades são atividades mentais internas, organizadas em sistemas funcionais emergido da atividade prática, desenvolvida na sociedade humana com base no trabalho, formando-se no curso da ontogênese de cada pessoa, né, e de cada nova geração, então, de acordo com a sua historicidade, né, da historicidade do próprio sujeito. Conclusões. Por fim, destacamos a interação e mediação através dos instrumentos de trabalho que ocasionam novas estruturas sociais, né? Novos instrumentos do pensamento suscitam o aparecimento de novas estruturas cognitivas. Então, é como se fosse um passo a passo, né? Então, para a teoria tem que ter a interação, para a partir da interação ocorrer a mediação através dos instrumentos, que ele chama instrumentos de trabalho, né? Que ocasionam, então, novas estruturas sociais. A partir disso, novos instrumentos do pensamento, surgem novas estruturas cognitivas, né? Que aí a gente tem a ideia de síntese, para que a gente tenha o desenvolvimento de quê? O envolvimento das funções superiores. Desse modo, o ser humano relaciona-se com o mundo e com a coletividade onde vive. Vai construindo o seu conhecimento através de uma interação mediada por diversas relações intrapessoal e interpessoais. Né? Resumindo, então, né? Durante muito tempo, tudo isso está no texto, tá? Só para fechar. Durante muito tempo, face aos trabalhos de Piaget, colocou-se excessivamente ênfase no processo de construção da consciência como um fenômeno autoestruturante, né? Como se ele se organizasse sozinho, né? E aí o que a gente tem no histórico cultural? Ele começa a dar uma sequência de como, ele dá uma ideia para nós de como esse processo, na verdade, se organiza. Então, ele não é algo autoestruturante, né? Ele precisa de todo um desencadeamento lógico das funções, enfim, de tudo que está envolvido para que isso aconteça. Embora não se discorde de que a atividade do sujeito seja básica para este fim, há razões para se crer que as origens da vida consciente e do pensamento abstrato devem ser procuradas na interação do organismo com as condições de vida social. Então, se isso não acontecer, se não tiver uma interação com o social, não vai acontecer o desenvolvimento das funções superiores, né? E nas formas históricos sociais da vida e da espécie. Os processos superiores humanos são mediados pela linguagem e estruturados não em localizações anatômicas fixas no cérebro, mas em sistemas funcionais, dinâmicos e historicamente mutáveis, né? Então, através do que nós recebemos informações do meio, a gente também vai sofrendo a modificação, enfim,
dentro dessas estruturas, né? Assim, a linguagem é instrumento, né, dentro dos sistemas funcionais, né? Assim, a linguagem é instrumento do pensamento humano, uma vez que se apropria de conceitos e signos e o plano da consciência não pré-existe, mas se constrói e tem sua origem na vida social do homem, né? Então, nessa abordagem das funções psicológicas superiores, será feita uma síntese, que foi feita, né, uma síntese de sua origem de natureza com base nas descobertas atuais da psicologia e da neuropsicologia, particularmente nas ideias de Vygotsky e Luria, né? Então, para essa teoria, a linguagem é um instrumento que, de alguma maneira, faz com que o sujeito ele tenha consciência de si e se aproprie, então, de todo esse mundo que já está estruturado quando ele entra, e a partir disso ele também ressignifique tudo isso, né? Então, ele não é um sujeito passivo, ele é um sujeito ativo, né? Que também interfere na cultura e na sociedade. Então, é isso, pessoal. Vejo vocês na nossa aula. Beijos, até!